Neste vídeo eu vou comentar um assunto. Claro que eu não vou mostrar a troca do pivô, já tem vídeo no canal sobre isso. E a gente está com um pouco de pressa para fazer a entrega do veículo aí para voltar a rodar. Então eu vou comentar uma das causas disso aqui, que é qual? Aqui a gente tem uma folga bem grande. A gente foi com uma alavanca, a gente colocou uma alavanca aqui, fazendo o pêndulo, a gente achou essa folga aqui, ó. Isso aqui pode sair do seu carro e aí você vai ter um provável acidente ou não. Então isso aqui se torna muito perigoso. Então a gente já identificou, vamos fazer a troca. Para fazer a troca, quando você não tem a ferramenta, o ideal é você entrar com uma máquina de corte e cortar aqui. Aí então você faz a prensa disso aqui, tirando para baixo. Depois você só prensa isso aqui e tira. E aí faz a montagem. A roda, ela começa a ter ali ela fica assim, que é essa parte de baixo, ela fica para fora e a de dentro. Então a roda começa a ter um comportamento assim. E às vezes você acaba tendo problema na direção. A hora que você está dirigindo, você vai vendo que o volante sempre ou ele fica torto, ou em velocidades o volante começa a querer dar uma sambadinha, e aí é onde que você vê que você segura o volante, mas as rodas estão trabalhando. Neste caso aqui, a gente teve uma situação curiosa, que só esse aqui está ruim. Eu já peguei carros que tinha os 4 com folga, mas nesse caso aqui, os outros 3 estão bons. Mas a gente vai fazer a troca preventivamente já dos outros. A gente já aproveitou e testamos os terminais de direção e todos eles estão bons, mas não estão novos. Aí compensa trocar? Preventivamente sim. Só que a gente vai optar por não trocar porque eles estão bons. Eles não têm nenhuma folga. Agora esse aqui não vai ter mais jeito. Esse aqui, a solução é troca mesmo. Então assim, uma manutenção básica, ela consiste em você fazer a prevenção. Para fazer a prevenção, você começa com pequenas coisas, não precisa de ferramentas especiais para você fazer um serviço preventivo no seu carro. Com uma chave de fenda já é possível você identificar um monte de problemas. Lá no veículo, você vai ter uma situação assim. Então, com uma chave de fenda, você pode vir aqui, por exemplo, e fazer a alavanca. Pegando essa parte aqui, você vai conseguir fazer uma alavanca. E aí você vai ver uma situação assim, ó, aonde que tem uma determinada folga. Aí quando você tira, aí você vê que a coisa é um pouco pior do que tá lá no carro. Então com uma alavanca você pode vir aqui assim, ó, e colocar aqui como se fosse um pêndulo e fazer esse movimento. Em algumas situações você vai conseguir colocar aqui por trás da roda também e fazer esse movimento. E aí você vai achar essa situação aqui. É onde tem uma folga muito grande e isso vai se tornando um perigo. Então, quando você nota alguma coisa anormal no seu carro, você tem que observar, porque nem sempre isso aqui dá barulho. Às vezes sim, às vezes não. Então, uma coisa que você, sendo o dono do carro, o que você pode fazer? Um fim de semana, você pode macaquear a frente do carro e testar a folga das rodas. Aí você pode também aproveitar e fazer isso aqui nos pivô. Esses pivô tem mais ou menos 2 anos que estão aqui
e já é possível ver que nem graxa não tem. Então, por algum motivo, só esse aqui estourou, mas vai ser feito aí a troca dos 4 para evitar que você troque um e aí esse um aqui ele não trabalhe em harmonia com os outros 3. Então é interessante você fazer a troca dos 4. Neste caso, terminal de direção também, se você trocar um, é interessante você trocar os 4. Isso aqui é um plano de manutenção para você fazer no seu Fusquinha. Vai ficar melhor de dirigir, vai ficar melhor para você fazer os movimentos aí de direção numa pista rápida ou devagar, e vai te passar mais segurança quando você estiver dirigindo, porque isso aqui é bastante perigoso. Então a gente vai fazer a troca disso daqui. Fica um alerta para você que pode de repente estar dessa forma, ou às vezes o volante tem um pouquinho de folga. Essa folga é atribuída à caixa de direção, faz a regulagem e não resolve, e aí se torna um culpado a caixa de direção e não muitas vezes o próprio pivô ou o terminal de direção, que também faz o carro dar a famosa passarinhada. Então assim, com ferramentas básicas você consegue fazer aqui uma alavanca para saber se isso aqui tem folga, que aí você vai achar essa folga e depois você vai poder fazer a troca você mesmo ou levar para alguém fazer para você. O importante é qual? É que você consiga fazer a substituição da peça por uma de boa qualidade, um serviço executado da forma correta. O seu Fusquinha vai andar bem, vai se tornar confortável novamente. Porque o importante é você ter ali o prazer de dirigir. Então, isso aqui é uma coisa que engana muito. Então, de repente você percebe uma cambagem estranha, uma roda mais deitada que a outra, já fique atento e dê atenção aí ao pivô da suspensão, porque isso aqui é uma situação perigosa, que de repente pode arrebentar isso aqui e o carro tomar a direção e você ficar vendido aí numa BR, como muitos acidentes que acontecem. Não digo que todos a culpa é do pivô, mas quando é, dá acidente feio. Então se proteja, proteja a sua família, os seus ocupantes do seu veículo e faça manutenção preventiva sempre. Não vacile na preventiva ou na preditiva, que nesse caso aqui a gente já trocou os outros 3, sabendo que esse aqui é um dos problemas maior. Então a manutenção você vai ter ela preditiva, corretiva, que geralmente é a mais cara. Então as manutenções que você pode fazer no seu Fusquinha são a preditiva, quando você está prevendo que a peça vai dar fadiga, você troca. A corretiva geralmente é a cara, aonde que não dá mais para fazer uma manutenção. Por exemplo, rolamento de roda, você vai ali, lava eles, coloca nova graxa e volta para a rodagem. Aí quando é corretiva que não dá mais, aí você já perdeu, aí você tem que botar um novo. O novo, obviamente, vai custar mais caro do que você fazer a lavagem do rolamento. Então, nesse caso que a gente já desmontou tudo, então a gente já vai limpando os tambores. Se tiver uma questão de lonas ruins, já troca. E assim vai sendo feito aí uma manutenção no veículo para que ele volte a rodar bem. Então, nem sempre o veículo estando ou parecendo estar em boas condições, nem sempre quer dizer que esteja. Então, às vezes você tem um problema sim, que está começando, ou às vezes um que já está quase saindo para fora. Então, a gente falou um pouco sobre manutenção neste vídeo, e você pode adotar essas práticas, fazendo a manutenção periódica, preditiva, corretiva, se for o caso,
Então nunca deixe de fazer a manutenção. Uma coisa que é muito deixada de lado, por assim dizer, é o óleo do câmbio. As pessoas trocam ele basicamente quando o câmbio está quebrado. O ideal seria que você adotasse um plano onde você faz a troca do fluido de freio junto com o do câmbio uma vez por ano. Se você roda pouco, o do motor você troca a cada 6 meses. Se você rodar muito, o ideal é que você troque o quanto antes. Se puder, a cada 30 dias é ideal. Se puder. E o porquê isso? Porque vai ter sempre um óleo novo, vai ter sempre uma ótima lubrificação no seu motor e isso vai durar mais. Se você só vai completando, vai deixando e depois eu faço, nunca mais eu faço, vai ter problema. Então assim, dentro de um plano de manutenção. Mas nem sempre isso é possível, a gente sabe. Então, normalmente espera-se quebrar, aí faz a corretiva que sempre será a mais cara. Então espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.